O título da mensagem de hoje, como vocês podem ver, loucos falam sozinhos. Então você já pode imaginar qual é o assunto da nossa reflexão de hoje. Hoje nós vamos falar sobre oração. A oração é um tema sempre muito importante para a vida de todos nós. É um assunto que nós temos que falar sempre na igreja. Nunca podemos deixar de falar dessa experiência da oração, porque a oração, ela é vital, extremamente vital. Vital que necessita mesmo de vida. Você que deseja viver uma vida feliz, profícua na vida cristã, você precisa orar. Então, por isso esse tema é sempre importante. Eu gosto de estudar, de refletir, para a gente ser encorajado, motivado a vivermos essa experiência sem igual, que é a experiência da oração. Tem um pensamento, que é muito colocado. Se a oração fosse alimento, quanto você pesaria? Olha agora para a tua vida de oração. Como estaria a tua condição? Estaria magrinho, mais ou menos, bem gordinho? Quanto você pesaria se a oração fosse alimento, comparado com alimento? É importante a gente pensar nisso. Quando Deus ele criou Adão e Eva, quando ele criou o jardim e deu esse jardim de presente para os nossos primeiros pais, uma das coisas que Deus mais assim curtia, se deliciava, gostava de fazer, era de estar caminhando todos os dias na viração ali, de um dia para o outro, curtindo um gostoso bate-papo com Adão, com Eva. Fico imaginando, quem sabe, Deus chegando, Deus aparecendo ali no jardim, quem sabe o primeiro a avistá-lo, Adão, e ele se aproximando de Adão. E aí, Adão, como é que estão as coisas? E aí, como é que foi o seu dia? Está curtindo esse jardim? E essa mulher, Adão, que eu te dei, o que você acha dela? Bênção, né, Adão? Eu fico imaginando eles caminhando, trocando ideias, experiências, compartilhando das emoções. Quem sabe Adão já sonhando, com algumas coisas, falando dos nomes dos animais, de coisas que ele estava ali tendo, no seu trabalho diário. E Deus gostava muito, Deus curtia muito esse momento maravilhoso. Aquele momento de bate-papo, porque a oração é isso. É bater papo com Deus, é trocar ideia, conversar. E Adão e Eva tinham essa experiência diária, face a face com o próprio Deus. Só que aí você conhece a história, O pecado entrou e estragou todo o plano de Deus. E aí nós vemos o plano da redenção em Cristo, em Jesus. E quando você olha para a vida, para a obra, para a experiência de Cristo, você chega a uma conclusão. Que tudo aquilo que Jesus passou, tudo aquilo que Jesus experimentou em termos das humilhações que ele sofreu nesta terra, toda a sua morte, tudo que aconteceu, sabe por que motivo foi aquilo? Para voltar a ter aquela relação maravilhosa que Deus tinha com o ser humano lá no Éden. Para que eu e você tivéssemos a oportunidade, a chance de ter esperança da eternidade, de um dia face a face, assim como Adão e Eva lá no passado, a gente também tem a alegria de caminhar com o Senhor Jesus, com o nosso Deus, trocando ideias, batendo papo, face a face. Só que, enquanto isso não acontece, enquanto esse dia não chega, Deus deseja se reunir com cada um de nós através da oração. Quanto tempo nós temos dedicado na nossa vida para orar? Certa vez eu, conversando com um jovem a respeito desse assunto, eu joguei algumas questões para a gente refletir. E eu falei assim para ele: amigo, se você tivesse R$48, você daria R$1 para Deus? Ele: pastor, claro, R$48, e Deus pedisse para mim R$1, daria sem problema. Ok, se você tivesse 48 pares de sapatos, algumas mulheres já começaram, puxa, que legal,
Imagina, você tendo 48 pares de sapato. Você daria um par para Deus? Aí ele, sim, sem problema nenhum. Ainda ficaria com 47. Muito bem. Se você tivesse 48 carros na sua garagem e Deus pedisse apenas um, você daria? Ah, pastor, é óbvio, né? Daria sem problema nenhum. Aí eu fiz a pergunta vital. Então, por que a gente não dá 1/48 do nosso tempo para Deus? Que consiste em meia hora do nosso dia. Você entende? É descontar nos dedos a quantidade de pessoas que talvez no dia de hoje tenham passado uma hora, batendo aquele papo com Deus em oração. Infelizmente, essa vida de oração, ela tem sido cada vez mais distante. Não tem sido uma realidade, um fato presente na vida de muitos de nós. E é por isso que nós vivemos vidas derrotadas. É por isso que a gente fracassa. É por isso que em muitas, das nossas tentativas de relacionamento com Deus, a gente fica frustrado. Porque a gente não aprende a viver essa experiência da oração. A gente não sabe orar, a gente não tem paciência. E tantas outras coisas mais que envolvem essa questão. Porque a oração é algo muito poderoso, cheio de bênçãos para a nossa vida. Nós não temos ideia de quão importante, quão necessário é a vida de oração. Eu não sei se você tem ideia, mas só para explicar isso, eu vou usar aqui algo que eu fico imaginando. Lá no inferno, eu fico imaginando o diabo tocando um apito e reunindo toda a capetada. Aí ele coloca a capetada lá toda em forma. E aí ele começa, de repente, a passar algumas orientações. Ele está fazendo a reunião para motivá-los lá para as tarefas diárias. As tarefas diárias, que eles têm que desempenhar. E aí eu fico imaginando lá o capeta falando: olha, é o seguinte, se esse povo aí tentar evangelizar, dá uma vacaiada lá no negócio para não prosperar. Se eles tentarem fazer algum projeto, cria lá uma divisão na igreja para que o projeto não saia e fique aquele impasse. Eles não podem ter sucesso no avanço do evangelho. Coloca uma paixão no coração daquele homem casado lá, frita o casamento dele. Eu fico imaginando as diversas orientações demoníacas que devem ser passadas. E de repente ele deve chegar e falar: olha, tem uma coisa que vocês não podem deixar que esses crentes não façam de jeito nenhum. Porque se vocês não cuidarem disso, vocês não voltam mais para esse inferno, viu? Não deixa esse povo orar. Faz de tudo, atrapalha a vida deles, desanima eles, mas não deixa, não permita que um crente dobre os joelhos para orar. Porque um dia que eles descobrirem o poder por trás da oração, essa birosca aqui vai fechar. Entenderam? A capetada lá deve dar um consentimento, que entenderam. Então vamos trabalhar. E aí sai. E nesse grande conflito, eles estão aí tentando nos atrapalhar. Enche a nossa vida de uma série de coisas. Tá para vir para a igreja, dá dor de barriga, fura pneu, cria ali um conflitozinho dentro de casa para te desmotivar de vir para a igreja. Já perceberam como são as coisas? Quando é para vir para a igreja, sempre acontece alguma coisinha, querendo nos atrapalhar. Agora, quando é para ir para a balada, para ir para uma festa, fazer uma coisa fútil, um divertimento que não vai acrescentar em nada, vai, empurra, o diabo vai. E a gente, até com dor, seja lá o que for, a gente vai. Mas quando se trata de ter um encontro com Deus, o diabo trabalha para tentar fazer de tudo para que esse dia não chegue. Quantas pessoas talvez tiveram que lidar com isso hoje? Quem sabe alguém que está nos acompanhando pela internet, do outro lado da telinha, tenha enfrentado algum tipo de desafio. Quem sabe aí está caindo na internet,
Aí você está pensando, é coisa do diabo. Não, é que pode ser fraca mesmo a internet. O lugar é ruim mesmo, né? Nem tudo é culpa dele. Então, a gente tem que repensar algumas coisas com relação à importância da oração. A oração ela é extremamente significativa. Às vezes, diante da nossa correria, a gente faz tudo. Quem sabe a gente chega lá no final da noite, deita na nossa cama, depois daquele banho gostoso tomado, quem sabe já relaxado, aí pensando, poxa, graças a Deus o dia acabou. Consegui responder todos os e-mails, atendi todos os telefonemas, a reunião, graças a Deus deu tudo certo, já preparei, né, a refeição para amanhã, para a família, está tudo pronto, que bom, que alívio. E a pessoa dorme, descansa. Resolve tudo o dia inteiro. Mas eu pergunto, cadê o espaço para a oração? Quanto do nosso tempo nós dedicamos para bater papo, para conversar com Deus? Porque a gente se preocupa com tudo, mas o principal a gente esquece. A vida com Deus. A vida através da oração. E quando a gente fala de oração, e a gente tenta encontrar algum tipo de exemplo motivador para a nossa vida, nós encontramos uma experiência na vida deste homem. Este não é o ator da Record, é Moisés. Tá bom? É uma imagem aí que representa o servo de Deus, o profeta Moisés. Moisés foi um homem que viveu uma vida assim gigante na oração. Conversava com Deus face a face. Vamos observar aqui num texto da palavra alguns segredos de Moisés para viver uma vida vitoriosa nesse estilo de vida chamado oração. Abra a tua Bíblia, por gentileza, abra o aplicativo aí que está no seu celular, para a gente estudar a palavra de Deus, no livro de Êxodo. O livro de Êxodo fica aí no Antigo Testamento, o segundo livro da ordem, capítulo 33. Livro de Êxodo, capítulo 33. Olha o que diz o texto. Ora, Moisés costumava, aliás, a partir do verso 7, né, eu não citei o verso. Então, Êxodo 33, a partir do verso 7. Nós vamos ler até o 11. Diz assim: Ora, Moisés costumava tomar a tenda e armá-la para si, fora, bem longe do arraial. Ele chamava a tenda da congregação. Todo aquele que buscava ao Senhor saía à tenda da congregação, que estava fora do arraial. Quando Moisés saía para a tenda, fora, todo o povo se erguia, cada um em pé à porta da sua tenda, e olhavam pelas costas, até entrar ele, no caso Moisés, na tenda. Uma vez dentro, Moisés da tenda, descia a coluna de nuvem e punha-se à porta da tenda. E o Senhor falava com Moisés. Todo o povo via a coluna de nuvem que se detinha à porta da tenda. Todo o povo se levantava e cada um à porta da sua tenda adorava ao Senhor. Falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala ao seu amigo. Então voltava Moisés para o arraial, porém o moço Josué, seu servidor, filho de Num, não se apartava da tenda. Até aqui. Vamos aprender algumas lições riquíssimas para desenvolvermos uma vida de oração poderosa, como foi a vida deste servo chamado Moisés. Primeira lição aqui para a gente aprender. A oração tem que ser o quê? Um costume na nossa vida. Entendeu? A oração tem que ser um costume. Moisés tinha, de acordo com o texto bíblico, o costume de orar. Primeira coisa que nós temos que entender que a nossa caminhada de oração, se você quer ser um gigante de oração, um guerreiro, uma guerreira de oração,
você tem que ter o costume. Entende? Tem que ter o costume. O que é um costume? Escovar os dentes não é um costume? Pelo menos deveria ser, né? No mínimo 3 vezes por dia. É um costume. Moisés tinha na oração esse hábito constante, diário. E no começo, para muitos que não estão acostumados, esse processo, essa vida de oração tem que ser algo disciplinado, tem que ser uma disciplina. Você tem que fazer a sua parte, se policiar, determinar, para que esse costume se torne cada vez mais algo natural, automático, espontâneo e prazeroso. Então Moisés tinha esse costume. Se imponha para orar, meu querido amigo, não importa como você esteja. É muito fácil, né, a gente querer orar, bater esse papo com Deus quando tudo vai bem. Quando a vida está legal, quando a gente não tem problemas. Mas nós temos que aprender a orar em qualquer circunstância. Está triste? Ore. Está chateado? Ore. Está com raiva, ódio? Aí que tem que orar mesmo. Está enfrentando lutas, provas, dificuldades? Ore. Temos que orar independente da circunstância. O desejo de Deus é que isso faça parte de nós, como um órgão faz parte do nosso corpo. Moisés tinha um costume de orar. Essa é a primeira lição que nós temos que aprender. Para sermos gigantes nesse estilo de vida, precisamos também ter o costume. Isso é muito importante. Segundo, a oração, ela exige esforço pessoal. Olha aí na experiência de Moisés. Moisés pegava lá a sua tenda e ia para um local fora do arraial. Olha o trabalho dele. Ele montava a sua própria tenda para orar. Um local longe, fora do arraial. Olha aí o sacrifício pessoal. Imagina, né? Alguns pensando, tem que armar uma tenda e ir lá para fora. Não dá, hoje não vai dar. Moisés tinha esse costume, tinha esse sacrifício pessoal. Montava a sua tenda para se encontrar com Deus. Essa tenda, que é chamada tenda da congregação, não é a do santuário, viu? Não confunda uma coisa com a outra, que foi montada depois no meio do povo. Isso aqui era uma tenda pessoal, era um lugar reservado, onde Moisés queria ali falar com Deus, queria bater papo com Deus. E eu não estou falando aqui de orações superficiais, de orações corriqueiras. Esta oração de Moisés era uma oração dedicada, com o coração aberto, sem tempo determinado. Você tem que ter o seu tempo, você tem que ter o seu lugar de oração. É quando você determina o seu momento em que você vai falar com Deus. Hoje nós temos celulares. É tão fácil hoje, né, você colocar um alarme e colocar ali uma mensagem que aquele alarme vai te lembrar de fazer. Quem sabe não usar isso para a gente se disciplinar nesse processo da oração. De repente você está lá no meio dos amigos, num ambiente de trabalho, seja lá onde você estiver, tocou aquele sonzinho, você olha a mensagem lá, hora de orar. Aí você olha para a galera e diz, pessoal, tem um momento agora muito importante, beijo do gordo, vou orar. Você tem que ter esse momento, você tem que reservar esse tempo especial. E parece que nós temos dificuldades, né, para a gente se disciplinar com relação a isso. A gente às vezes tem dificuldades de ir para um lugar em silêncio, porque é tudo tão barulhento. É o som da TV, é o som do rádio, é o som do trânsito, é o som do celular, é o som do tablet. E quando a gente parece que vai se reservar num local mais ali distante, em silêncio, parece que dá uma agonia, né? A gente às vezes não se sente bem. Esses dias eu li a respeito de um rico empresário sul-coreano.
cristão. E ele tem muitos compromissos. Um homem muito rico. Mas ele tem lá o seu momento para falar com Deus. No seu celular, ele renomeou assim: Momento com o Todo-Poderoso. E quando chega ao meio-dia, que é o horário que toca o alarme dele, para lembrá-lo de orar, ele já comunica à secretária, ela já sabe. Olha, vou ficar do meio-dia até o meio-dia e meio em oração. Não passe nenhum telefonema para mim. Não vou atender ninguém. Pode ligar o Donald Trump, pode ligar o Papa, pode ligar quem for. Eu estou no meu momento de reunião com o Todo-Poderoso. Imagine. Em um determinado dia, meio-dia, no momento que ele estava orando, o telefone dele começou a tocar. E tocava, e tocava, e tocava. Sabe quem era? Era o presidente do país dele, da Coreia do Sul. Estava numa comissão econômica reunida e precisava fazer uma consulta a ele. E ele lá, orando. Quando ele terminou o tempo dele lá, meio-dia e meia, ele viu a ligação e retornou. E quando o presidente lá atendeu, deu até uma chamada nele: puxa, amigo, por que você não me atende? Estou aqui com a comissão reunida. Vamos definir aqui algumas estratégias econômicas para o país. Quero fazer uma consulta para você e a gente está aqui te esperando. Aí sabe o que ele respondeu? Eu não lhe atendi, porque estava atendendo alguém muito mais importante do que você. É esse tipo de consideração que a gente tem que ter nesse momento especial do desenvolvimento da oração. Porque a oração ela tem que ser algo vital para a gente. Crie a sua tenda do encontro. Crie um lugar, reserve um tempo para você falar com Deus. Na nossa vida, quase tudo tem lugar para as coisas, não é? Se você quer guardar o carro, você tem lá a sua garagem. Quer guardar seu conjunto bonito lá de panelas, você tem a cozinha. Já percebeu que quase, a maioria das pessoas não tem um lugar na sua casa para oração? Você vai numa empresa, é difícil você encontrar um local ali para oração. E não que isso seja obrigatório, porque muitas das vezes os momentos da nossa vida de oração vai ser dentro de um ônibus indo para o trabalho. Quem sabe ali pode ser aquele momento especial. Quem sabe pode ser no seu horário de almoço. Você vai gastar ali alguns minutos. Quem sabe isso não vai ser durante uma caminhada, num parque que você tem a rotina e o costume de fazer, em meio à natureza, contato ali com a natureza, vai ser o momento que você vai desfrutar de um bate-papo com Deus. Não importa, não sei como, mas o importante é que você tenha o seu lugar, sua tenda do encontro, um local para bater papo com Deus. Você tem que ter esse tempo especial para falar com Deus. Olha Moisés, ele era o líder de uma nação, milhões e milhões de pessoas. Imagine a enormidade de problemas que tinha ali para atender, para resolver. Imagina a fila de pessoas para atender. Mas Moisés não queria saber disso, sem antes gastar tempo com o Todo-Poderoso, gastar tempo com Deus. E era isso que Moisés fazia. Terceira lição: não seja espectador das orações dos outros. Isso é interessante, é importante. Imagine a cena aí, conforme a gente leu no texto. Moisés pegava a sua tenda, passava no meio do povo, e todo mundo ficava o que diz o texto? Ficava olhando, ficava observando ele com a tenda dele, passando no meio daquela multidão, daquela nação. Ia para bem distante orar. Você percebe aí? Enquanto Moisés armava a sua tenda para orar, alguns ficavam só olhando. Alguns, inclusive, só ficavam olhando até o momento em que ele entrava na tenda. E é sempre assim. Enquanto uns oram, outros ficam só olhando, ficam só observando. Tem aqueles que se sacrificam
e tem os outros que ficam só assistindo. E não se esqueça que na vida espiritual a gente só colhe aquilo que a gente planta. Não tem como fugir disso. Se você não ora, se você não vive uma vida de oração, com certeza fica só olhando alguém orar. Fica dependendo de alguém, quem sabe, ficar orando por você. Só que depois a gente não pode reclamar se o rosto do cara brilha e o meu não. Depois a gente não pode reclamar que o camarada consegue abrir um mar e eu não consigo abrir nenhum córrego. Você entende a diferença? Planeja a sua vida de oração. A gente se planeja para tantas coisas. O que eu vou orar amanhã? Por quem eu vou orar amanhã? Ao que vou me dedicar em minhas orações amanhã? Um dia sem orar, meu querido amigo, é tempo suficiente para o diabo destruir a nossa vida. Um dia sem orar é tempo suficiente para o diabo colocar uma pessoa no seu coração para acabar com o teu casamento. Um dia sem orar é extremamente grave para a vida de todos nós. Por isso a nossa vida tem que ser uma vida de oração. Não seja espectador. Não fique dependendo dos outros. Viva a sua vida de oração. Quarta dica. Quando a gente ora, a glória de Deus se manifesta. Olha a experiência de Moisés. Deus só chega depois que a gente chega. Moisés chegava num local afastado, armava a sua tenda e entrava para orar. E depois quem chegava? Deus. Deus chegava com a sua glória. E ali trocava ideias, batia papo com Moisés. Você quer a resposta de Deus? Você que veio essa noite, você quer algum milagre de Deus? Você que nos acompanha pela internet, você está na expectativa de alguma coisa de Deus? Então busque primeiro a Deus em oração. Comece a fazer isso. Abra a sua boca, comece a conversar. Pois a partir daí, Deus irá até você e começará a falar com você também. Amigos, o único lugar em que o milagre vem antes da oração é no dicionário. Entende? Nós temos que viver uma vida de oração para alcançar essas bênçãos, esses milagres. Nós temos que estar conectados com Deus para que o canal de bênção seja exposto, seja aberto para a nossa vida. Você tem que orar. Experimente isso com verdadeira intensidade por pelo menos 5 minutos. Experimente isso. E você vai começar a sentir a diferença que essa experiência vai fazer na sua vida. Não tem prazer na terra que supere o prazer de orar. Imagina aí. O problema é que muitos de nós estamos com os nossos canais fechados. A gente não quer orar, a gente não tem tempo para orar e a gente se dedica a isso simplesmente quando é conveniente. Olha a gravidade. Se isso é tão vital para a nossa vida, para a nossa saúde espiritual. Deus quer que você ore, porque Ele quer se encontrar com você. Esse é o desejo dEle. Experimente isso. Imagine aí você agora chegando na sua casa, faça essa experiência hoje à noite. Escolhe um lugar da sua casa. Um lugar lá que você vai ficar na tua privacidade, de uma forma reservada. Feche seus olhos e abra o seu coração a Deus como um amigo. E comece a falar. Não ficar repetindo. Porque isso não é reza. Rezar é repetir. Oração é espontaneidade. É abrir o coração, é falar. Como você fala com um amigo. Então experimente isso. Chegue lá, feche seus olhos e comece a falar. E abra o teu coração com sinceridade.
Seja verdadeiro, seja honesto com Deus. E à medida que você vai falando, você vai sentindo uma atmosfera assim diferenciada em torno de você. E você tem a sensação que alguma coisa está acontecendo. Aí você abre o olho para ver se de fato tem alguma coisa acontecendo, mas você percebe que está tudo do mesmo jeito. E aí você fecha o seu olho de novo e continua orando. E à medida que você vai passando ali tempo com Deus, lavando o teu coração, a tua alma, abrindo a tua mente, conexão direta com Deus, as coisas vão acontecendo e o ambiente vai ficando diferente. E você começa a sentir o bafo da respiração de Deus. Isso é impressionante. É assim que Deus quer viver com a gente. Não é essa coisa para cumprir tabela, superficial, a mesma de ontem, amém. Não é isso. Quando a gente ora, quando a gente vai até Deus com o coração disponível, a glória dele vai se manifestar. Nós temos que aprender. E a maioria de nós tem muita dificuldade para isso. Talvez alguns estejam até frustrados, né, pensando, puxa, imaginei um tema diferente, mas esse tema da oração, estou cansado de ouvir. Pois é, estamos cansados de ouvir, somos experts, né, na teoria da oração, mas somos retardados na prática disso. É só olhar, porque quanto mais oração, mais poder, mais vida, mais milagres, mais realizações, mais conexão com Deus. E não é isso que você espera? Então comece a viver uma vida de oração. Porque oração não é só pedir. Tem gente que só faz oração para pedir, 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 e não é assim que funciona. Imagine, você abrir o seu coração a Deus como um amigo, é assim que você lida com seus amigos? Você chega lá para o seu amigo, qual é o seu nome mesmo? Kleber, imagina, meu amigo Kleber. Chego para ele, né, porque a gente, no processo de oração, a gente faz aquele ensaio, né, de média com Deus. Kleber, grande, maravilhoso, soberano dentre todos os amigos que eu tenho na minha vida e no meu coração, braço forte, guerreiro, batalhador. Fiz a média, né? Alguns fazem isso com Deus também. Kleber, me ajuda a pagar minha conta de energia, minha conta de água, meu sonho para a faculdade. Puxa, paga também a mensalidade da minha faculdade. Se um amigo é assim contigo, o que você vai fazer? Você foge, você corre. Puxa, não quero esse amigo, não. Esse amigo aí é amigo da onda, miserável. Então, é assim que muitos de nós se relacionam com Deus. Senhor, maravilhoso. Aí está fala mais, né? Bonitão, lindão, criador, dono de tudo, rei dos reis. Pronto, já fiz a média. Senhor, a vida está uma desgraça, dívida, e não sei o quê, né? Paga aí as minhas contas, Senhor, coloca alguém na minha vida, e não sei o quê. Só pede, 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 pede. Isso não é oração. Deus não é, como a fábula lá, o gênio da lâmpada mágica de Aladim. Então a gente tem que reaprender algumas coisas. Seja espontâneo, abra o seu coração. A glória de Deus não irá se manifestar na sua vida enquanto você não buscá-lo com toda a sinceridade, com toda a verdade na tenda do encontro. A coluna de nuvem de Deus não irá se colocar na sua porta se você antes não se colocar à disposição a Deus através da oração. Por isso você tem que orar, orar e orar. Experimente essa bênção, isso é incrível. E outra, a oração bonita não é aquela que a gente faz usando palavras difíceis, um vocabulário rebuscado. Deus não está preocupado com isso. As melhores orações que a gente faz para Deus, sabe quando acontece? Quando a gente está mergulhado em meio aos problemas. Que a gente ali extravasa, abre o coração. Essas são as melhores orações, que brotam da sinceridade do coração do indivíduo, da integridade do seu coração. Você aí que é um jovem solteiro, está louco para transar, está subindo as paredes, está tomando banho gelado todo dia para ver se acalma. Começa a orar e ore mais. Quem sabe você está pensando
em largar da mulher, largar do marido. Eu não aguento mais essa pessoa, esse traste na minha vida, isso é um peso. Comece a orar. Experimente a oração. Estou desempregado já há muito tempo, não sei mais o que fazer. Continue orando. Continue buscando. Não desista. Não desanime. Seja lá qual for o seu problema. Quem sabe você está pensando em fazer uma besteira, tirar a sua vida. Calma, para com isso. Comece a orar. Abra o coração para Deus. E você vai ver a diferença que isso vai promover na tua vida, na tua caminhada, na tua jornada. Orar, queridos, é dar a chance a Deus de mudar a nossa vida a cada dia. Comece a orar. Orar é parar de contar com a sorte e confiar no divino. Pare de viver contando com a sorte. Tem gente que gosta de viver assim, porque ela quase nunca aparece, porque ela não existe. Se eu for pensar em sorte, nessa questão de sorte, eu não tenho sorte nenhuma. Até uma irmã ali, quando eu entrei na igreja, quis me dar um número, acho que eu coloquei até aqui, o 184. Ela falou, pastor, pega. Eu falei, olha, geralmente eu não pego porque eu não tenho sorte. Eu estou na igreja há 20 anos, nunca ganhei nada em um sorteio. E olha que eu já participei de muitas coisas, né, da igreja. Ela, não, pastor, mas hoje vai dar sorte, boa sorte. Aí eu dei risada, né, porque eu sei como é que eu sou. Você tem uma ideia, uma vez, em família, num sorteio, num programa lá de família, foram sortear uma bicicleta. Tinham 5 números. Eu tinha 3. E eu pensei, agora vai. Ainda perdi. Vai ter sorte assim, ó, né? Lá em Piracicaba, né? Não tenho sorte. E tem gente que fica contando com a sorte. Pare com isso. Comece a orar, porque é aí que está a nossa vitória. Comece a depender mais da oração e você vai ver as coisas acontecendo na sua vida. Como está a tua vida de oração? Como você está assim pensando em, a partir de hoje, querer viver a tua vida de oração? Última lição para a gente terminar. Quem ora, enfrenta os problemas com o poder de Deus. Quem ora tem o poder de Deus para vencer. Moisés, ele falava com Deus face a face. Olha que privilégio. Moisés, ele não era um amigo de Deus só no Facebook. Moisés não seguia Jesus simplesmente no Instagram. A experiência dele era uma experiência real, uma experiência significativa. Era olho no olho. Depois de falar com Deus, Moisés, ele saía para o meio do povo, para resolver os problemas do povo. Mas ele saía cheio do poder de Deus. Saía cheio do Espírito Santo na sua vida para lidar com qualquer problema. E se o diabo aparecer, quando você sai de um momento com Deus em oração, os mais antigos vão entender isso. Você dá um Hadouken no capeta e ele não aguenta. Vai lá no Google, coloca Hadouken, você vai ver o que isso significa. É da minha geração. Porque você sai cheio do poder de Deus. Depois que você gasta tempo em oração, você sai preenchido pela estrutura de Deus na sua vida. E vá para a escola, vá para a universidade, vai para o seu trabalho, vai buscar, né, as suas lutas, vai enfrentar os seus desafios e vá sem medo. Porque se Deus é contigo, quem será contra ti? Não se esqueça disso. É isso que promove a vida de oração. Ela promove o poder de Deus para a gente vencer. Não é isso que você quer? Não é isso que eu e você precisamos? Então preste atenção, porque esse é o recado de Deus para nós.
Ele quer ter um encontro conosco num lugar especial para bater papo com a gente. É isso que Deus quer. Ele está desejoso que você nesta noite encontre a motivação lá no fundo do seu coração para se colocar diante dele, para começar a conversar com ele. Mas não aquela conversa superficial, não a mesma de ontem, amém, mas de um coração espontâneo, aberto. Deus espera isso de nós hoje. Ser louco por Jesus é viver sendo louco por oração. Às vezes está faltando apenas uma oração para mudar tudo. Comece a pensar nisso. Saia daqui nesta noite com um desejo sincero de viver essa experiência significativa na tua vida. Por favor, não caia na ideia, não queira continuar do mesmo jeito. Você pode ter muito poder. A sua vida pode ser uma inspiração. O seu caminho, ao contrário do que você tem tido até agora, pode ser um caminho apenas de vitórias. Basta você se colocar diante de Deus em oração. Eu vou chamar o quarteto aqui para cantar agora para a gente. Eu queria que você refletisse e pensasse nesse recado de Deus para nós. Para que essa experiência de Moisés seja uma experiência também real. Experiência do Kleber, experiência do Jefferson, experiência de cada um de nós. É isso que Deus deseja. Se coloque disponível. Ouça esse convite do Espírito Santo para a gente começar a viver essa vida incrível que é a vida de oração. Eu sei que Deus está em seu trono de esplendor e de poder, de onde o universo Ele mantém. Mas toda vez que o busco, percebo sua glória me envolver. Deus nunca muda, mesmo hoje, aqui neste lugar, Deus se faz revelar. Por isso ouça, você nunca está sozinho. Deus jamais o deixará. Ele tudo vê, não se esconde ao ver você chorar. Ouve a oração que é feita pela fé e vem ficar mais perto de você. O Deus que eu conheço tem poder, pode a vida transformar. Agora escute bem, pra você que tudo tem, mas vive só, cercado pelo medo, com falta de amor.
E para quem não tem saída, a quem a vida fez desanimar, Deus tem a solução. Bem agora, Deus ouve a oração, toda sua angústia quer levar. Você nunca está sozinho, Deus jamais o deixará. Ele tudo vê, não se esconde ao ver você chorar. Ouve a oração que é feita pela fé e vem ficar mais perto de você. O Deus que eu conheço tem poder, pode a vida transformar. Vinde a mim, cansados e oprimidos, Ele diz, pois descanso em mim encontrarei. Veja o sacrifício que o levou até a cruz. Você nunca está sozinho, jamais sozinho. Deus jamais o deixará. Ele tudo vê, não se esconde ao ver você chorar. Ouve a oração que é feita pela fé e vem ficar mais perto de você. O Deus que eu conheço tem poder, pode a vida transformar. O Deus que eu conheço tem poder, pode a vida transformar. Você que entendeu o recado de hoje, você que quer viver uma vida diferente nesse tema da oração na tua vida, queria que você se colocasse em pé mais uma vez, como temos feito todas as noites. Só que neste momento, você vai começar orando a Deus, confirmando a tua decisão, a tua vontade, pedindo força a Ele para viver esse estilo de vida vital para a vida cristã que é a oração. E depois eu vou dar uma quebrada no silêncio, intercedendo também mais uma vez por mim e por cada um de vocês. Bondoso Deus, muitos aqui agora estão se colocando diante da Tua presença. Quem sabe se colocando com uma honestidade, com o coração aberto, como nunca antes fez. Por favor, Senhor, nos ajude para que a partir de hoje
a nossa experiência contigo, o nosso relacionamento com o Senhor, seja gasto em momentos proveitosos, felizes e prazerosos de um bate-papo contigo. Por favor, ó Pai, coloca esse desejo dentro do nosso coração. Que a gente não se arrisque a andar nessa vida, neste mundo, sem antes de qualquer coisa passar tempo contigo. Por favor, Senhor, queremos ser gigantes da oração, porque queremos ter o poder, queremos receber as bênçãos, queremos receber tudo aquilo que o Senhor tem reservado para uma vida dedicada à oração. Queremos vencer as nossas lutas, as nossas batalhas. Queremos alcançar os milagres que tanto ansiamos. Queremos, ó Pai, a transformação da nossa vida. Queremos interceder de forma poderosa por aqueles que estão em torno de nós. Então, ó Pai, nos habilite neste momento com o poder do Santo Espírito, para que a nossa vida seja uma inspiração, para que a nossa vida seja diferente no que tange a experiência que o Senhor deseja ter com cada um de nós através da oração. Por favor, ó Pai, é o nosso desejo. O realize para a Tua honra e para a Tua glória em nossa vida. E aqueles que assim acreditam, em nome de Jesus, digam amém. Obrigado a todos, Quarteto Logos. Obrigado a você pela internet. Amanhã tem mais. Fui.